Analisando o contexto atual da região sul da Bahia, onde a realidade de algumas cidades passam a sofrer grandes mudanças pelo crescente número de empreendimentos e investimentos importantes para a atividade econômica e de mobilidade urbana, que apesar de estarem sob tutela do governo do estado, estas obras acabam traçando um futuro promissor para esta região. A atual conjuntura propõe à sociedade a vislumbrar uma proposta de criação de uma região metropolitana, que tem como objetivo integrar e dinamizar a região em um conjunto de 14 municípios. As cidades de Itabuna e Ilhéus já são polos regionais de comércio, saúde, educação, serviços e turismo. Grandes empreendimentos como a construção da nova ponte Ilhéus-Pontal, duplicação da rodovia BA-415, a ferrovia Oeste-Leste, zona de processamento e exportação, o Porto Sul, a construção do novo aeroporto internacional e o Hospital Regional do Cacau chegam para somar a outros empreendimentos que por aqui já se instalaram, assim como a Universidade Federal do Sul da Bahia, o Instituto Federal da Bahia e as novas e amplas instalações do SESI-Senai. A então região metropolitana do sul da Bahia, que teria cerca de 600 mil habitantes, poderia receber verba federal do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança e Cidadania, que libera recursos para atender às demandas sociais das RMS do Brasil, definida na Constituição Federal como essenciais, desfrutando de benefícios como unificação das políticas públicas, renovação de equipamentos urbanos e melhoria dos serviços públicos. Além disto, as tarifas telefônicas e de transporte intermunicipal seriam reduzidas. O aterro sanitário, por exemplo, seria compartilhado, diminuindo os impactos ambientais, tornando a região mais atraente para os investidores externos. Como já constam nessas cidades uma alta taxa de urbanização por conta das universidades, indústrias, comércios e serviços oferecidos, a região sul poderá dar um grande salto para o futuro, com desenvolvimento planejado e integrado. Já pensando nisso, o nosso entrevistado, o vereador Ivo Evangelista, propõe em resolução de número 734/2017, que cria a Frente Parlamentar em defesa da criação da região metropolitana do sul da Bahia. Tratando da questão da criação da região metropolitana do sul da Bahia, empreendimentos de grande impacto, a gente está aqui conversando com o vereador Ivo Evangelista, autor de uma resolução que cria a Frente Parlamentar em defesa da criação da região metropolitana. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Diego. Para a gente é um prazer muito grande da gente falar de uma importância tão grande que é o desenvolvimento dessa região. Nós temos uma região que ela manteve o estado da Bahia por muitos anos. E manter um estado desse tamanho é realmente uma região rica que tinha suporte financeiro para manter. E essa região, que era a região do cacau, que ainda continua sendo, manteve o estado da Bahia. E nós não poderíamos nunca esquecer ou de deixar de estar trabalhando para o crescimento e desenvolvimento, assim tornando aqui uma grande região metropolitana. Vereador, parece ainda ser algo solto, as pessoas não têm tanto conhecimento do que é, de que é que vai mudar na minha vida. Aparentemente, as pessoas não sentem muito isso, até por falta de conhecimento, e ninguém é obrigado a conhecer tudo. De que forma a pessoa que está assistindo a gente agora, ela vai sentir na vida dela a melhoria por causa da região metropolitana? Bom, vamos usar a sigla RMS, né, que é Regiões Metropolitanas, que já usa no entorno das grandes cidades, os grandes centros, como em Salvador tem a região metropolitana, que é aquela região ali de Camaçari, Lauro de Freitas, Alagoinhas e chegando até próximo Feira de Santana, que é a região metropolitana que cabe ali dentro de Salvador, como São Paulo também tem a grande região metropolitana, Rio de Janeiro, e isso desenvolve muito as cidades menores, ela ganha com isso. Ganha por quê? Porque as cidades polos, elas trazem os serviços, e esses serviços, eles subdividem em valores menores para os governos. Então, o custo governamental, ele cai. Então, a região metropolitana, no caso Ilhéus é uma cidade que vem crescendo cada vez mais. Os empreendimentos que estão sendo instalados na nossa região, por exemplo, o ZPE, no início do ano aqui, nós tivemos o pessoal da China, esteve visitando nossa cidade, já para tornar cidades irmãs entre Ilhéus e a cidade na China, onde vai desenvolver um grande polo na zona de processamento, que é muito importante, que há anos em Ilhéus vem pleiteando isso e não consegue. Então, a gente tem que pensar em uma coisa que possa desenvolver mais a nossa região. Então, a região metropolitana ela vai crescer e vai trazer um grande porte muito maior para toda a nossa população. Emprego ajuda
bastante gente, transporte coletivo? Não, com certeza. Você vê que o transporte coletivo ele vai ser de fundamental importância. Por quê? Nós temos aqui um polo universitário na nossa região, entre Ilhéus e Itabuna, são as duas cidades principais onde cabe as maiores universidades. Itabuna está instalada a Faculdade Federal, em Ilhéus está a Faculdade Estadual. Tem um polo de faculdades privadas, como Faculdade de Ilhéus, Faculdade Matriz, FTC, Unime em Itabuna. Então tem muitos alunos, dependendo do curso, que é de Ilhéus que estuda em Itabuna e tem Itabuna que estuda em Ilhéus. Então o transporte ele vai diminuir o custo quando se cria uma região metropolitana, porque as pessoas vão poder trafegar com um custo bem mais baixo e vai assim poder crescer. E sem falar também no crescimento de emprego. Os empregos eles vão crescer, eles vão surgir. Você vê, Ilhéus está vindo para cá, o Hospital Costa do Cacau. Um hospital que vai empregar mais ou menos aí umas 400 pessoas. É um polo de saúde dentro da cidade de Ilhéus, dentro dessa região, que vai assim poder fazer e atender essa população. Nós temos aí o porto, o novo porto, onde vai trazer aí a linha ferrovia leste-oeste, que vai estar trazendo aqui para a nossa região minério de ferro, que é um produto rico, que gera riqueza, gera divisa. Nós temos uma ponte nova que está sendo construída, então tudo isso está se crescendo, está se desenvolvendo, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar de pensar na região metropolitana. A nossa mentalidade ainda é aquela do nós, ilhéenses contra os itamboneses, que durante muito tempo se ouvia isso. Hoje a gente tem que pensar mesmo em crescer de forma integrada. Olha, se nós formos quando nós vamos, melhor dizendo, Ilhéus e Itabuna, a gente não sabe mais onde é Ilhéus, mais Itabuna, porque já se interligaram das cidades. Então Ilhéus e Itabuna não tem que ter mais esse pensamento de adversários, mas de irmãs. Porque, e eu acredito que Itabuna ela é muito grata a Ilhéus, porque ela é filha de Ilhéus, então ela jamais vai deixar de ver por esse lado. O que precisa acabar é o barrismo, que muitas das vezes tem um barrismo. Tem os barrismos dentro da própria cidade, de bairro para bairro, de rua para rua, mas nós não podemos ter essa separação nem essa divisão. Nós temos que pensar hoje em um todo, em duas cidades co-irmãs, duas cidades que estão se crescendo junto, que estão se desenvolvendo e que juntas estão trazendo os serviços e o progresso para toda a nossa região. Vereador, o que o senhor teria a falar dessa resolução? O que o senhor gostaria de ter apoio da sociedade, dos estudantes universitários, por exemplo? Diego, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, da participação universitária. Porque nós temos dentro das academias pessoas jovens, onde tem um pensamento novo, uma modalidade de ensino hoje que traz a Universidade Federal aqui do nosso sul da Bahia, que traz essa modalidade de ensino e que tem uma gama de pessoas inteligentes que estão se desenvolvendo cada vez mais. Então, a participação desses estudantes da UESC, da UFSB, das faculdades privadas, ela é muito importante nesse processo. Porque a região metropolitana, ela sendo criada, nós precisamos desenvolver e ouvir essas pessoas. Porque através deles que são os futuros profissionais da nossa região. E que nós precisamos ouvi-los. E porque as ideias, elas podem ser somadas. Nós temos uma ideia, mas essa ideia ela não pode ficar notada dentro de um gabinete, de um espaço físico. Ela precisa ser expandida, ela precisa ter audiências públicas, ela precisa ser discutida, precisa ser debatidas e melhoradas para que a gente possa achar um caminho mais seguro e melhor para que no futuro não tenhamos problemas que venham afetar esse crescimento. Fechou. Nós agradecemos, vereador. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado aos alunos que estão conosco aqui, o Alisson. Nós estamos nessa caminhada, trabalhando em buscar, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a melhoria da qualidade de vida da nossa região. Eu estou como vereador em Ilhéus, mas a nossa preocupação é a nossa região. Nós precisamos crescer isso aqui. Nós éramos grandes com um porto que 24 horas funcionando num cacau aí. Hoje nós entramos nessa decadência do cacau, nós precisamos procurar outras alternativas de crescimento e desenvolvimento, porque nós precisamos, que é o nosso grande desafio, desenvolver essa região economicamente para a geração de emprego e renda, para cada vez melhor a nossa geração que está aí nascendo dentro das faculdades possam ter posições profissionais para se desenvolver e ter um futuro melhor. Muito obrigado. Até lá.
já acordei, decidido a mudar. Não tem nada nem ninguém pra me desmotivar. Eu vou pedir a conta lá no trampo que não tá rendendo tanto, e vou buscar minha melhor em outro lugar. Mas antes desse fato acontecer...